Olá, irmãos! É muito bom ter você aqui conosco na Escola Dominical da Primeira Igreja Batista de Irajá. Nós seguimos estudando a Carta de Paulo aos Gálatas e o tema da edição de hoje, justificação pela fé. Fique conosco, vamos mergulhar na Palavra de Deus. Nos capítulos 3 e 4 da Carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo ele continua falando sobre a justificação dos cristãos. O capítulo 3, verso de 1 a 5, diz o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela prática da fé com a qual receberam a palavra? O apóstolo inicia sua conversa dizendo que a própria experiência daqueles cristãos, quando receberam o Espírito Santo, é a prova da graça de Deus. E por isso, ele está exortando aqueles cristãos a uma vida sensata, lembrando que a vida cristã teve início com o Cristo ressurreto, com o Cristo que foi crucificado, mas que ressurgiu, e ela foi certificada pelo dom do Espírito Santo. Aqueles irmãos estão sendo lembrados pelo apóstolo que a marca, que o dom do Espírito Santo, ou seja, a experiência que eles próprios tiveram, é a certificação de que eles não receberam nada pela lei, mas pela fé. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nesse texto aos Efésios, o apóstolo está lembrando que o Espírito Santo ele é o selo, ele é a garantia, ou seja, ele é a marca permanente que os cristãos recebem. Então, aqueles cristãos aos Gálatas, lá em Gálatas 3, estão sendo lembrados do seguinte: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? A vida cristã daqueles irmãos havia começado corretamente. Eles haviam recebido o Espírito Santo, mas em algum momento eles estavam retornando à prática da lei, achando que o cumprimento daquelas práticas estaria os aperfeiçoando. E isso é um perigo também para nós hoje. Muitos irmãos começam a vida com Cristo de uma maneira correta, têm uma experiência com Cristo, eles conhecem o seu imenso amor, mas ao longo da caminhada decidem retomar certas práticas, achando que essas práticas antigas estariam de alguma forma trazendo algum benefício, os aperfeiçoando. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé e não pela lei. E é interessante que a argumentação do apóstolo ela segue usando o exemplo de Abraão. Abraão, o chamado pai da fé. Abraão está lá no Antigo Testamento, mas mesmo no Antigo Testamento, ele é o exemplo daquele que creu. Gálatas 3, verso 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Como eu disse, mesmo no Antigo Testamento, o exemplo de Abraão é o exemplo de alguém que crê. O exemplo de Abraão mostra para aqueles irmãos que não era a simples ascendência, não era uma ascendência genealógica que faria com que eles fossem salvos, mas era sim a fé. Abraão foi o exemplo de fé. E a fé é o elemento central da justificação em toda a palavra, em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo. É isso que o apóstolo está mostrando aqui para nós hoje. Gálatas 3, dos versos 10 ao 14, diz que
Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O apóstolo aqui está dizendo que a bênção de Abraão chega a todos, aos gentios, mediante a fé. Todos nós somos justificados de maneira individual, através da fé. A fé em quem? A fé em Cristo. Cristo, aquele que cumpriu a lei. Mateus 5,17 vai dizer isso. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cristo cumpriu a lei e se fez o caminho para a nossa justificação. 2 Coríntios 5,21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gálatas 3, verso 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A partir do verso 19 do capítulo 3, o apóstolo vai traçar uma comparação entre promessa e lei. A promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12, nos versos de 1 a 3, e a lei entregue a Moisés. A lei era o que estava sendo alegada pelos Gálatas como de necessário cumprimento para a justificação. E o apóstolo, então, ele vai trazer 4 afirmações sobre os objetivos específicos da lei. A primeira afirmação: a lei ela teria o objetivo de revelar o pecado, mas não de assegurar a justiça. O verso 19 que nós lemos fala que ela foi acrescentada por causa das transgressões. Se nós formos a Romanos capítulo 5, verso 20, lá o apóstolo vai dizer que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A lei, então, ela tinha uma finalidade temporária de mostrar às pessoas a sua carência em salvar a si mesmo. Não era possível salvar a si mesmo. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo, a lei é inferior à promessa. Ainda no verso 19, diz que ela foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Aqui o apóstolo faz referência a Moisés como um mediador da lei, em contraste com a promessa que veio diretamente de Deus para Abraão. Mais um ponto: a lei não é contrária à promessa, elas são complementares. O verso 21, então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria pela lei. A lei não trazia justiça, mas ela tinha sua importância. E qual era ela? Tornar as pessoas conscientes da sua situação de pecado, necessitando de um Salvador. E esse então vai ser o quarto ponto. A lei nos dirige a Cristo. O verso 23 e verso 24. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei aponta para Cristo. A finalidade da lei é Cristo. Romanos 10, verso 4 vai dizer que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E mesmo nos dias atuais nós temos que ter muito cuidado, pois há pessoas que trazem para a sua prática
elementos que eram exclusivos da lei, elementos que apontavam para Cristo. E Cristo é o único caminho a ser seguido. Na Bíblia, em toda a palavra de Deus, ninguém foi salvo pela prática da lei. As pessoas foram justificadas pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Cristo é o único caminho para a justificação. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo agora vai falar sobre a filiação dos cristãos, a situação daqueles que creem em Cristo e se tornam, então, filhos de Deus. Mas isso através da fé. Ele vai usar a fé como elemento base. E isso é muito bonito porque essa nova situação dos cristãos, ela não faz distinção de raça, de posição social, de sexo. Verso 28... Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa nova situação como filhos de Deus coloca todos em um ambiente de comunhão, em um ambiente de unidade em Cristo Jesus. E essa é uma mensagem linda do Evangelho, um Evangelho que iguala todas as pessoas. Em Cristo, ninguém é melhor do que ninguém. Não importa se a pessoa tem um alto cargo ou se é talvez o mais humilde, em Cristo todos são iguais. Como discípulos, não podemos nos considerar como detentores de algo que nos torne superiores aos outros. Romanos 10, versos 12 e 13, diz que não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ainda falando sobre a filiação dos cristãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai falar sobre o herdeiro menor de idade, dizendo que seria como aquele que está debaixo da lei. E do verso 4 em diante, ele diz o seguinte: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Em Cristo, o enviado de Deus na plenitude dos tempos, há a remissão da lei. Ou seja, o cristão ele deixa a tutoria da lei e recebe a adoção de filhos, tornando-se um herdeiro com todos os seus direitos e prerrogativas. Romanos 8, verso 16, diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que obra linda! Uma nova filiação, uma herança e o Espírito Santo como testemunha. E diante disso, o apóstolo ele faz uma pergunta retórica no verso 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Por que retornar à escravidão? Todas as vezes que nós deixamos Cristo de lado, nós estamos retornando a uma situação de escravidão. E não foi para isso que nós fomos chamados. Eu finalizo aqui antecipando a temática da próxima lição. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Estudando então sobre a justificação, nós podemos concluir que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Sempre foi pela fé em toda a palavra de Deus. Fé em quem? Fé em Cristo, aquele que nos faz filhos e como filhos, ele nos faz herdeiros e nos chama a uma vida de liberdade. E se você deseja enviar o seu comentário ou a sua dúvida sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. E eu quero encerrar então orando. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos.
Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, que ela promova mudança em nossos corações. Eu peço uma bênção sobre cada irmão que assiste, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. É muito bom ter você conosco em nossos estudos sobre a Palavra de Deus, aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.